Alô, Santistaiada tá feliz demais, acompanhou um jogo muito bom agora à noite lá em Curitiba, no Couto Pereira, Santos e Curitiba. O Santos conseguiu vencer por 2-1, não vencia fora de casa desde o primeiro turno, quando enfrentou o Juventude lá em Caxias do Sul, e agora conquistou a sua segunda vitória em 21 rodadas. Meu Deus, o Santos é um visitante muito bem educado, ele nunca cria problemas para o dono da casa, por isso que ele quase nunca vence nenhum jogo fora de casa até agora, no imenso Campeonato Brasileiro, que vai se arrastando rodada a rodada. Em 21 rodadas apenas a segunda vitória. Mas você já sabe, aqui é Walter Parente falando, aqui é o canal Santos Eterno, seu canal especial para falar coisas do Santos, análises, comentários. Aqui não tem passação de pano, aqui não tem alisamento, aqui duela, aqui não duela, aqui se fala o que tem que se falar, sem fazer média, sem fazer nada. Aqui é Santos Eterno, Walter Parente, você já sabe, entre no canal, se inscreva, não esqueça de ativar o sininho para receber os nossos avisos, comentários, análises e tudo mais do que rola sobre o Santos Futebol Clube. Vá lá, dê um like e ative o sininho. Santos Eterno, Walter Parente. O Santos hoje, com esta vitória importantíssima, por isso que eu estava brincando, como se fosse uma goleada. Uma vitória assim, quase uma goleada, porque o Santos, atrás do Santos, quase todos os times perderam. São Paulo perdeu, Botafogo perdeu, Goiás perdeu, Ceará empatou, Curitiba perdeu do Santos, Avaí empatou com o Corinthians, Fortaleza ganhou, mas estava afundado na tabela, Cuiabá perdeu, Atlético Goianiense ganhou, mas estava afundado na tabela, e Juventude perdeu. Então, quer dizer, 6 times atrás do Santos, o Santos estava em 10º, 6 times foram derrotados, e o Santos conseguiu vencer. Com essa vitória, ele se aproxima do Red Bull Bragantino, tá certo? Pula para nono lugar, ultrapassa o América. O Santos tinha caído uma posição, recuperou essa posição. O Santos agora tem 30 pontos, mesmo número de pontos do Red Bull, mas o Red Bull tem 8 vitórias, o Santos tem 7. O Santos finalmente agora conseguiu chegar no clube dos 30, porque o clube do 40, veja bem, o clube do, no singular, 40 é só o Palmeiras, só o Palestra, grande porcão, só o Palestra, meu Deus, arroba coxinha, exclamação, só o Palmeiras de Roberto Avalone, que está lá no céu, tem 45 pontos, só o Palmeiras já conseguiu chegar na casa dos 41, né? No caso, 45, por enquanto, o Verdão nadando de braçada, não vejo ninguém assim, até onde a vista alcança, com um futebol pragmático, firme, forte, equilibrado, para alcançar o Verdão, por enquanto, mantendo aí 6 pontos do Corinthians, mantendo aí 7 pontos do Fluminense, e aí por aí vai. Então, quer dizer, Clube dos 30, Corinthians, Fluminense, Atlético Paranaense, Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro, Red Bull e Santos. Só esses times têm mais de 30 pontos e só o Palmeiras tem mais de 45. Então, vitória realmente importantíssima, até para o Santos se desgarrar um pouquinho daquela turma que teimava em trazer o Santos para baixo, trazer o Santos para o fundo ali, né? Aquela turminha ali. O próprio São Paulo está ficando um pouquinho, o São Paulo está uma situação um pouco preocupante já, com 26 pontos, São Paulo só empata. Se fosse treinado pelo Tite, já diriam que é o empatite, né? Porque só empata, uma barbaridade. Ou o que é pior, perdeu do Flamengo domingo, o Flamengo jogando fácil. O São Paulo, ele ganha muito pouco, empata muito e perde de vez em quando. Precisa estudar um pouquinho ali o seu sistema defensivo, a coisa realmente não está andando bem. Mas times como São Paulo, Botafogo e Goiás, e Ceará principalmente, esses 4 ficavam insistindo ali, o América Mineiro, está na cola com 27 pontos, insistindo em não permitir que o Santos rompesse essa barreira dos 30 pontos e começasse a chegar numa posição um pouco mais confortável de tabela. E hoje o Santos, com essa vitória, respira, chega a 30 pontos e pode começar a sonhar com algo melhor, garantir uma classificação tranquila na Sul-Americana e, por que não, melhorando um pouquinho, por que não sonhar com uma Libertadores. O jogo hoje entre Santos e Curitiba, vou te falar uma coisa, o primeiro tempo foi horroroso. O primeiro tempo foi assim, uma coisa escabrosa, até os 12, 15 minutos, o Curitiba bateu, fez o que quis com o juiz só olhando. O juizão só olhando, foi dar um cartão lá pelos 20, 30, 35 minutos. Os jogadores do Curitiba fazendo rodízio e batendo muito forte, batendo no Lucas Braga, no Barbosa, no Marcos Leonardo. Os caras estavam apanhando mais que tapete em dia de limpeza. Foi uma coisa assim, realmente escabrosa, mas foi um jogo horroroso. O Curitiba criando nada, o meio de campo do Curitiba fraquíssimo, o meio de campo do Santos horroroso, só se defendendo, tentando especular uma bolinha ou outra, uma esticada de bola, mas muito pouco, os atacantes não participando do jogo, Marcos Leonardo só apanhando, Lucas Barbosa ajudando na defesa, mas muito enrolado, Lucas Braga, vou te falar, parece um novelo,
o Lucas Braga está cada dia mais enrolado. Ele parece um novelão, é um novelão que fica ali enroladão. De vez em quando ele finta para dentro, já que ele é um cara destro, ele joga na esquerda, abre, finta pro lado de dentro em diagonal, 1-2 lá e bate pro gol, mas não cria absolutamente nada. O jogo foi horroroso. O Santos ainda assim no primeiro tempo finalizou 3 vezes, o Curitiba uma vez, pra vocês terem uma ideia, né? Os pontas nada criaram. Olha, o que se salvou no Santos no primeiro tempo foi o glorioso André Sanches, o Sanches. O Sanches foi muito bem. O Sanches foi muito, o Pato Sanches foi muito bem, enquanto teve fôlego no primeiro tempo, jogou até 25, 30 do segundo, me surpreendeu. O Sanches foi muito bem. Foi o único cara que teve um pouquinho mais de lucidez ali para tentar armar o time do Santos. Porque o resto foi uma tragédia. O Lisca montou um time tranquilo aí com um 4-3-3, 2 pontos do centroavante, um trio de meio de campo, sem a bola, bem organizado, bem arrumado no 4-1, 4-1. O Lisca não perdoa. Sem a bola, volta todo mundo, fica só o Marcos Leonardo lá na frente, o 1 aqui na frente da defesa, que é o Rodrigo Fernandes. Os pontas voltam, Zanocelo e Sanches marcam por dentro, os Lucas voltam, Barbosa e Lucas Braga recuavam e mantinha uma força defensiva ali para aliviar a chegada do time do Curitiba para bater de cara a cara com a nossa defesa. Então, realmente, nesse aspecto de compactação, atrair o time adversário e sair no contra-ataque, o Lisca está muito bem, está arrumando muito bem o time já não tem mais aqueles espaços daquelas alas, que parece aquela escola de samba, né? Que a bateria nem chegou ainda no meio do desfile, a rainha da bateria já acabou de desfilar. Né? O mestre Sala está procurando a rainha, quer dizer, a rainha da bateria. O Santos era assim, era uma barba, era uma quizumba o Santos, era realmente uma desarrumação total. Nesse aspecto de compactação e de time defensivo, o Lisca já arrumou bastante, o time está de parabéns, está tendo tempo para treinar, como ele mesmo disse. Já teve 2 semanas cheias para treinar, coisa que os outros times gigantes, Corinthians, Flamengo, São Paulo, Atlético Paranaense, Internacional, Palmeiras, não estão tendo, porque estão disputando Copa do Brasil, Libertadores, Copa do Brasil, Libertadores. Então o Santos tem o benefício de ter sido eliminado, de ter um time mais fraco do que os outros. Então, para alguma coisa tem que servir a eliminação. Pelo menos tem tempo para trabalhar e o Lisca está trabalhando. Inclusive, no segundo tempo, o jogo teve uma temática completamente diferente, porque com 1 minuto o Santos fez o gol. Mais uma cobrança de escanteio do Sanches, ele dá aquela cavadinha, ele tira o pé assim, parece que está com nojo de bater na bola, ele dá uma casquinha e a bola vem voando, faz uma curva assim espetacular e cai na cabeça do jogador do Santos para a realização da jogada. Então o Sanches na cobrança, de uma falta e não de escanteio, o Madison fez o gol de cabeça com 1 minuto. Esse gol incendiou o jogo. O Curitiba foi para cima, tentou empatar o jogo, buscou, apertou o Santos ficou meio enroscado ali, não sabia muito bem o que fazer, e aos 11 minutos, no levantamento do menino lá, do meia armador do time do Curitiba, o Léo Gamalho acabou fazendo um gol de cabeça com 11 minutos no segundo tempo. Assustou um pouco o time do Santos, porque o Santos tinha acabado de fazer um gol, teve até uma oportunidade no contra-ataque, não conseguiu fazer o segundo. O Curitiba cresceu, pressionou, buscou empate. E depois do empate, o Curitiba assustou muito, meteu uma bola ali, deu a impressão que foi bola na trave, mas o João Paulo pegou, teve uma jogada de escanteio ali que o João Paulo salvou, quer dizer, então o Curitiba realmente assustou quando fez o gol de empate. O Santos passou por maus bocados. Veja bem, no segundo tempo, o Santos, o gol do Léo Gamalho, vou fazer um registro aqui, tem um camarada que eu elogio, já mandei fazer uma estátua. O Eduardo Bauerman falhou no gol do Léo Gamalho. Ele até se abaixa um pouco, ele vê a bola, ele não sai do chão. O Gamalho, sem sair do solo, um cara de 1,90 m, mas cabeceou tranquilamente para fazer o gol de empate do Curitiba. Numa jogada onde o Madison não encurtou, para o Tony Anderson, lembrei o meio armador, o volante armador, o Tony Anderson, eu queria lembrar atrás o nome dele, estava fugindo. O Tony Anderson saiu do meio, foi para o lado esquerdo, e de pé esquerdo ele fez o cruzamento. Os volantes do Santos não acompanharam o Tony Anderson e o Madison deu uma distância enorme. Aquela coisa, ficou longe da ala das baianas, longe da bateria, longe da rainha, aquela coisa. Ficou espaçado ali. O Tony Anderson, com muita categoria, meteu a bola na cabeça do Léo Gamalho, que empatou o jogo ali, assustou. O Curitiba foi para cima ali, o jogo ficou meio parelho, meio complicado. O Santos no segundo tempo caiu muito de produção, o que é natural, e ele acabou
não ajudando muito no meio de campo. Aí o Lisca fez alterações, colocou o Ângelo, colocou no fim o Vinícius Balieiro para atrair um pouco mais o time de Curitiba. Deu certo, mas eu não gostei da alteração. Então deu certo é bestial. Se tivesse dado errado era uma besta. Quer dizer, ele colocou o Vinícius Balieiro para atrair o time do Curitiba. Funcionou. Porque o Curitiba pressionou, mas não marcou o gol. Não conseguiu fazer. Por quê? Falta de técnica, falta de habilidade, falta de jogadores. Por isso que é um time que já está aí, digamos assim, lambendo ali a zona de rebaixamento. Se o Santos faz isso contra times mais fortes, tenho minhas dúvidas. Você atrai um gigante como Palmeiras, um Atlético, Fluminense, o próprio São Paulo, um Corinthians, o Atlético Paranaense, se atrai um Fluminense, atrai times desse naipe, fatalmente você vai acabar tomando gol. Então, não gostei da alteração, mas funcionou, ganhou. Ele trouxe o Vinícius Balieiro no lugar do Sanches para marcar e colocou o Ângelo para dar mais velocidade no lugar do Lucas Barbosa. Estou gostando do que ele está fazendo com o Ângelo. Coloca o Ângelo sempre no segundo tempo, aos 15, 20 do segundo tempo, tirou a pressão em cima do menino de ser titular absoluto, de ser o novo raio, o novo isso, o novo aquilo, e o moleque estava se perdendo, não estava conseguindo alcançar o objetivo dele, que é se transformar num grande jogador para o Santos. Então ele entrando no segundo tempo, ele entra levinho, entra sem muita obrigação, sem muita responsabilidade, e consegue pegar uma defesa que já jogou 1 hora, 45 com 15, 60, 65, às vezes até 70 minutos. E aí nessa de pegar uma defesa cansada, ele está conseguindo fazer boas arrancadas e serviu os companheiros, né? João Paulo, nota 5, não teve muita responsabilidade do jogo. Madison pelo gol, nota 6, muito fraco na marcação, enrolado no ataque. Maicon, 7, equilibrado, sereno. Eduardo Bauerman hoje vai ficar devendo uma nota 5 porque errou no gol. Não errou sozinho. Errou todo o sistema defensivo, os volantes e o Matos. Mas a última falha, a falha crucial foi dele. Não saiu do chão para evitar a cabeçada do Léo Gamalho, que é um exímio cabeçador. Todo mundo sabe que o Gamalho faz isso há 15 anos no futebol brasileiro, então você não pode deixar um camarada cabecear sozinho. Felipe Jonathan, nota 6, consistente na defesa, criou pouco, tentou, mas nada demais, nada de excepcional. Rodrigo Fernando, nota 7, foi muito bem, marcou muito bem. Deu cobertura, ajudou, foi valente ali no meio de campo, fez a dele. Sanches, nota 8. Melhor partida do Sanches no ano. Eu critico muito o Sanches, acho que é um jogador que não jogaria no Palmeiras, no Internacional, no Flamengo, não jogaria no time nenhum. Só joga no Santos porque o Santos não tem ninguém. Então tem que jogar o Sanches. Ele melhorou fisicamente, tem que reconhecer, tem que dar mão à palmatória. Está trabalhando, está se aprimorando fisicamente, isso é muito bom para o Santos. Zanocelo, fraco, atrapalhado para marcar, atrapalhado para atacar, criou nada. Não esperava mais do Zanocelo. Está caindo um pouco de produção. Começou bem o ano, começou voando e está caindo. Lucas Barbosa, 4, enrolado, é um novelão, é outro novelão. Marcos Leonardo, 5, apanhou mais que tapete em dia de limpeza, tadinho, dá até dó do Marcos Leonardo, não chegou uma para ele. Quando o Ângelos entrou, ele praticamente saiu um pouco antes, então ele não teve o grande parceiro dele, que é o Ângelo. Então, nota 5, ficou devendo hoje o Marcos Leonardo. É lutador, é esforçado. Se jogasse no time com mais criatividade no meio de campo, quantos gols já não teria feito nesse campeonato? Angulo, meu Deus, eu vou falar no fim. Lucas Braga, nota 5, enrolado, é um novelão, é outro novelão igual o Barbosa, novelaço. Ângelo, nota 7 pela jogadaça do gol, arrancada do meio de campo, ele brigou pelo rebote, tocou no Angulo, que brigou com ele, caiu no chão, tocou pro Ângelo e continuou correndo. Porque os dois foram muito raçudos, desde a origem do lance e principalmente o oportunismo do Angulo, que aliás eu queria dizer que nunca critiquei. Meu Deus, Angulo fez o gol da vitória, santo Deus, Jesus amado. Coisas inacreditáveis estão começando a acontecer com o Santos. Bruno Oliveira, enroladíssimo, fez nada, entrou nota 3. Vinícius Balieiro entrou para atrair o time do Curitiba, que ele tem um armador, que é o Sanches, e colocou um volante, que é o Balieiro. Deu certo porque o Curitiba é um time fraco. Então, não acho razoável que se faça isso nos próximos jogos contra times mais poderosos. Você atrai um adversário grande, você pode tomar uma biabada na orelha. Contratações, abemos contratações, fumacinha branca na Vila Belmiro. Quem diria o Rueda acordou? O Rueda acordou, começou a contratar. Contratou o Natan, um ótimo lateral direito da base, que era da base do Vasco, estava no Boa Vista, que devia uma grana para o Santos por conta de um zagueiro que nem jogou no profissional, o Jackson Poroso, e o Natan vem aí com 20 anos de idade, contrato até 2026, pode ter sido um achado. Foi o plano C, né? Porque era Blondel não veio, Mário Fernandes não veio, não sei quem mais não veio. No fim, o Santos era o único time grande até essa semana que não tinha feito uma contratação. Dos 20 da Série A, dos 20 clubes da Série A, só o Santos não tinha contratado ninguém. Quer dizer, estava começando a passar uma vergonha imensa. E contratou o Luan. Luan
Luan Soneca, né? Espero que o Luan acorde. O Luan é um grande jogador. O Luan foi o rei da América em 2017, melhor jogador da Libertadores, daquela Libertadores fantástica do Grêmio, né? O Corinthians pagou 30 milhões nele, já gastou mais 30 milhões de salário, quer dizer, um pacote de 60 milhões, não jogou nada no Corinthians, quem sabe no Santos, com novos ares, sem aquela pressão daquela comparação idiota que fizeram dele com o Marcelinho Carioca, e deram a camisa 7, porque ele bate falta igual o Marcelinho, aquela pressão toda não funcionou muito bem na cabeça do Luan, ele não se encontrou no Corinthians, quem sabe lá em Santos, livre dessa pressão, e brigando ali pelo meio de campo para fazer uma função de camisa 10, pode também jogar pelos lados, pode revezar com o Sanches. Eu acho que o Santos tem tudo para começar a melhorar nesse campeonato com esses dois bons jogadores que foram contratados. O Natan, que é um misto aí de Felipe com Leandro do Flamengo, Leandro do tempo do Zico, jogava muita bola. Essa comparação que a torcida do Vasco sempre fez sobre esse menino, esse Natan, que é muito bom jogador. Dribla em zigue-zague, dá o bote, quando finta, arranca, vai no fundo, é um jogador de muita força física e muita técnica. Então, o Santos, sem querer, perdeu o plano A e o plano B, de repente o plano C virá muito melhor e apostar no Luan, né? Apostar no Luan, já que, como diz o outro, não tem tu, vai tu mesmo. Então é o Luan, porque o Santos não teve dinheiro para contratar os outros jogadores, não conseguiu oferecer garantias bancárias, aquela coisa toda. Então os argentinos deram chega para lá no Santos, não, vocês não têm dinheiro, não tem garantia, não queremos contratar, não queremos vender, vocês não vão contratar nenhum jogador nosso. Foi isso que aconteceu. Hoje um resumão, parabéns para o Rueda pelas contratações. Ainda falta um ponta, só tem o Ângelo de vez em quando. Ainda falta um ponta. O Santos nunca não tinha lateral direito, camisa 10 e um ponta. Principalmente para jogar ali pelo lado esquerdo. Arrumou um lateral direito, que eu acho que é ótimo, vai fazer um grande trabalho no Santos. E o Luan é uma incógnita, é uma aposta, quem sabe se recupera no Santos, ok? Ainda falta mais um ponta. Rueda, falta... Põe ponta, Rueda! Como falava o Zé da Galera do Jô Soares a respeito do Tele Santana. Põe ponta, Tele! Põe ponta! Então, Rueda, põe mais um ponta nesse time aí para ajudar o Santos a deslanchar um pouquinho. E parabéns pro Lisca pelo ótimo trabalho até aqui, pela arrumação tática que ele está fazendo no time. Faltam elementos ao Lisca, mas a arrumação tática está bem melhor. O time é outro, muito mais encorpado. Ok? Aqui é Walter Parente, Santos Eterno. Por hoje chega. Fui!